transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida, bem cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Queremos saudar a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa. Nesta manhã estaremos dando início a mais uma escola bíblica dominical, a lição número 2, que estamos estudando na classe geral de adulto, que tem como tema o tempo de conquista. Nós queremos convidar os irmãos que estão aqui presentes para fazermos uma oração nesta manhã, dando início no trabalho do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orarmos ao Senhor nosso Deus. Eterno Deus, nós te adoramos, te agradecemos por aqui estarmos na tua casa nesta manhã. Pai bendito, pedimos a tua bênção sobre os teus filhos que têm chegado, Senhor, até esse lugar, Senhor, esta casa de oração, para prestar culto e louvor a ti, Senhor. Te louvamos pela vida dos irmãos que aqui vieram estudar a tua palavra, Senhor. Guarda-nos do mal, guarda-nos de todo perigo, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Também, Senhor, pedimos a ti que abençoe as pessoas que estão em casa, os irmãos que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, tu sabe, ó Pai, as dificuldades que estamos vivendo nestes dias. Ó Pai, abençoa também, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Entra nesse lar, nesta casa, leva a tua bênção, Senhor, para os teus filhos. Pai bendito, nós pedimos a ti, Senhor, estas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com um hino bastante conhecido. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 25.
Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos neste dia estudando a lição de número 2, que tem por título A Chamada de um Líder, que vai falar sobre a chamada de Josué. Está a leitura, o texto bíblico, né, nesta manhã, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, o versículo 1 ao 9. Nós iremos convidar aqui a nossa irmã Kelly, aí mesmo. Ela está aqui conosco. Pode daí mesmo. Nossa irmã Kelly, ela vai aqui, é professora da classe Sara, vai ler juntamente com todos os irmãos que aqui estão, e os irmãos também que estão em casa. Vamos ler a leitura do texto bíblico nesta manhã. Paz do Senhor, meus irmãos. Deuteronômio 34, de 1 a 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar Útil, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te-ta para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Aos seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Amém. Que Deus que continue abençoando nossa irmã pela leitura. E estamos aqui felizes por estarmos nesta manhã estudando a palavra do Senhor mais uma vez. Nesta oportunidade,
nós iremos ouvir a explanação da palavra de Deus com o nosso irmão Evandro Castro, professor da Escola Dominical da classe Abraão. Vai estar aqui nesta manhã ministrando para nós essa lição de hoje, que tem como tema muito importante, essa lição número 2, a chamada de Josué, ou a chamada de um líder. Vamos aproveitar, vamos fazer mais uma oração nesta oportunidade. Queremos convidar o nosso irmão Evandro para tomar aqui a plataforma para falar a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração nesta manhã. Vamos orar. Soberano Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, por termos já louvado o teu nome, pela palavra, Senhor, que foi lida aos nossos corações. Senhor, neste momento, abençoa o teu servo, que irá fazer uso da tua palavra. Ó Deus, o abençoa, Senhor, o teu filho, dando graça e sabedoria para nos trazer, Senhor, esses conselhos preciosos. Fala conosco, nos alegra, Senhor, que a tua presença seja manifesta em nosso meio nesta manhã. Ó Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, mais uma vez e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis sentar. Nós temos hoje, estamos com a escola dominical totalmente atípica. Temos aqui normalmente 1 hora de aula, escola dominical. Hoje, logo após as 10 horas, em seguida, a escola dominical, teremos a ceia do Senhor. Então, nosso professor terá aqui 45 minutos para estar ministrando. Ele vai ministrar o assunto corrido e, ao final, se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum apontamento para que possa ser melhor esclarecido, os irmãos deem sinal, nossos irmãos irão levar o microfone até os irmãos poderão fazer pergunta ou fazer seu comentário diretamente para o professor, para que ele possa também estar interagindo com os irmãos. Da mesma forma, os irmãos que estão em casa também poderão mandar as suas mensagens, suas perguntas, suas mensagens, seus apontamentos, que também nós iremos passar também para o nosso professor, que estará aqui melhor esclarecendo os pontos que os irmãos levantarem no final da aula. No entanto, durante a explanação, ele não poderá ser interrompido por conta justamente de ser uma escola dominical atípica, mas ao final estará posto aqui para ajudar os irmãos a esclarecer aqui algum ponto que os irmãos desejarem que assim o faça. Deus abençoe, meu Evandro, está com a palavra. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria, poder participar, poder atuar, poder servir ao Senhor aí da melhor forma que nós nos preparamos, Dando continuação aí à nossa revista, a lição de número 2, o chamado de um líder, essa revista, ela é a revista dos jovens, Nós fizemos uma troca, então ela é um pouco diferente da nossa, mas estruturalmente aí ela é igual, tá? Então os termos mudam, mas aqui eles têm o texto do dia. Na nossa revista era chamada de texto áureo. Então vamos ler esse texto, está em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a verdade prática é assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Irmãos, esse texto da leitura bíblica em classe, que foi lido em Deuteronômio 34, de 1-9, é o pano de fundo para a chamada de de Josué. Queridos, veja bem que Moisés foi um líder chamado por Deus. Lá em Êxodo 3, no verso 10, nós temos aí o chamado de Moisés para exercer, a liderança sobre o povo de Deus e tirar o povo que estava no Egito. Queridos, é importante a gente entender que Moisés, em tudo, ele foi obediente ao Senhor. Em tudo, ele andou na direção que o Senhor precisava. Então, veja bem que para ser um grande líder, primeiro precisa ser um bom servo. Porque
nós vemos hoje, na geração de hoje, muitos jovens se empolgam com os líderes, né? Vê aquele líder e fala, eu quero ser um líder. Mas ele precisa passar pela escola do aprendizado. Antes de passar por aí, não dá para ser um líder. Porque precisa conhecer as experiências, saber o que se tem para fazer antes de você querer fazer sem saber. Muita gente quer assumir. É bom isso, o desejo é bom, mas precisa se aprender primeiro. Então, queridos, veja bem, nós vemos aí em Deuteronômio 34, falando a respeito da morte de Moisés, né? Vamos ler um texto que está em Números 20. Números 20. Não é uma escola dominical, nós vamos ler alguns textos, não vou pregar. Queria ser igual Josué, pregar, mas eu não consigo. Tem que ler a Bíblia, né, Josué? Números 20. Queridos, é nesse texto que nós vemos Moisés numa situação que fez com que ele não entrasse na terra prometida. E aonde culmina aí em Deuteronômio 34. Veja bem, Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Então, veja bem, Miriam, irmã de Moisés, eles chegam a um determinado local e a irmã dele morreu. Qualquer ser humano normal, irmãos, ele fica abalado com essa situação. E aí, ali aquele lugar, deserto de Zim, acontece outra coisa, o povo estava sem água. E o povo começou a murmurar de Moisés. Vamos lá, ó o 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja bem, irmãos, Moisés acaba de perder a irmã, e agora o povo está murmurando contra ele. Uma situação difícil. Então, num líder, se ele não tiver controle nessa situação, ele está sob a regência do povo. Ele pode fazer alguma bobagem. E não foi o que aconteceu? Moisés era um homem obediente a Deus. Vamos continuar a leitura. No 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Deus dá uma ordem para Moisés. Irmãos, o líder precisa ser um servo. Não adianta tomar a decisão por si só. Deus tinha falado para ele, fala a rocha. Mas olha só o que Moisés fez aí. No verso 9, Números 20, verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Irmãos, Moisés era um líder. Só que o povo não era de Moisés. Ele precisava aprender isso. Aquele povo tinha um dono. O dono era Deus. Ele não tinha que misturar as coisas. Sabemos que é difícil passar por essa situação.
a perda de um ente querido, a murmuração e ele tendo que exercer o seu papel de liderança. Mas ele perdeu a centralidade. E aí foi descontar no povo. Deus não tinha falado para ele que ele ia verter a água da rocha? Por que ele disse? Será que se eu não ferir a rocha não vai sair água? Era só para obedecer. Mas veja bem, ele começou a fazer coisas envolvido pela parte emocional. E aí quando nós damos razão a uma parte emocional, algumas coisas podem acontecer. Ainda mais para o servo do Senhor, que está numa posição de liderança. Precisamos tomar muito cuidado. Aí alguém pode dizer, mas eu sou um líder? É, você tem uma família. Você tem os seus filhos. Às vezes você tem pessoas olhando para você, querendo que você tome uma posição de líder. E aqui ele deixou que o sentimento dele sobrepujasse a posição de líder. E aí ele faz o que não era bom aos olhos do Senhor. Vamos continuar andando mais um pouco aqui em Números, irmãos. Ó 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Deus disse que a rocha ia verter água e ela verteu água. Mas não como Deus falou, como Moisés fez. No 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, os dois estavam juntos, Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Nesse momento, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. E aí nós vamos lá para Deuteronômio 34, quando eles chegam à margem do Rio Jordão. Moisés só teve a oportunidade de olhar a terra prometida, mas ele não entrou. Nós vemos no texto que está dizendo que Moisés, ele ainda era um homem forte, de vigor, ele não estava velho. Ele não precisava ser substituído, mas pelo que ele fez, Deus manteve firme a palavra e ele foi substituído. Precisava agora de um novo líder. Outra situação, o povo caminhou no deserto durante 40 anos, debaixo da nuvem, com a coluna de fogo. O maná caía todos os dias. Mas quando chegou naquela região, onde o rio estava ali, a temperatura mudou, a situação mudou, não era mais necessário a nuvem, não era mais necessária a coluna de fogo, não era mais necessário o maná, porque aquela terra era uma terra que manava leite e mel, era uma terra de temperatura amena, boa, e tinha comida em abundância. Então a situação toda muda. Um novo povo, porque o povo antigo morreu todo no deserto. A Bíblia diz que os únicos que entraram na terra prometida, daqueles que saíram do Egito, foi Josué e Caleb. Então, irmãos, veja que é uma nova situação, um novo povo, um novo local, tudo era novo para aquilo lá e necessitava também de um novo líder, né? Então, agora, com um povo para administrar, uma tarefa a se cumprir, com a morte do líder, Deus chama Josué. Queridos, é importante salientar que Deus não escolheu lá do meio deles, lá qualquer um não. Josué já vinha dando sinais de obediência, de servo. Ele vinha desde o princípio, aos pés de Moisés, aprendendo. Quando ele dizia dele mesmo, ele disse, eu, servo de Moisés. Moisés se intitulava servo do Senhor, mas Josué se intitulava, eu sou o servo de Moisés. Então, durante toda a caminhada, ele aprendeu com aquele grande líder, né? Nós precisamos entender isso. Moisés era um homem que estava na liderança de milhões de pessoas. Então,
ele tinha que ter uma centralidade, tinha que ter um pensamento centrado, objetivo, não poderia deixar que as coisas externas influenciassem aquilo que ele estava fazendo. Moisés perde tudo aquilo porque perdeu a centralidade. Existe aí até um adágio que diz o seguinte: se você se esquecer da sua história, você está fadado a cometer os mesmos erros, né? Então, quando Deus chama Josué, ele vai dando algumas diretrizes para ele, para que ele entendesse. Isso aí está em Josué. Vira aí, quem está em Deuteronômio, vira uma folha. Vocês já vão entrar em Josué aí, número 1. Josué, capítulo 1. E você vai vendo o chamado de Deus para Josué, o que Deus vai falando para ele, o que Deus vai querendo dele, né? Então vamos lá, irmãos, aqui. E sucedeu, Josué 1:1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então você vê, irmãos, que tudo aqui se trata de pessoas que eram obedientes. Esta lição, irmãos, ela tem um cunho, uma finalidade de mostrar que para você ser um líder, você precisa impreterivelmente ser um servo. Na outra aula, Josué deu aula aqui, mas a gente faz a aula online para a sala dos irmãos, e eu tive a oportunidade de fazer essa aula. E olha que interessante, nós precisamos entender e enxergar isso. Se a pessoa não for um bom servo, ela nunca será um bom líder. Ela pode até chegar à liderança, mas ela vai arrastar algumas coisas da vida dela, e aquilo vai fazer mal para os liderados. E Deus não quer assim. Ele quer pessoas que estejam focadas naquilo que estão fazendo, porque o sucesso da empreitada depende da centralidade do líder. Bom, vamos lá. 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele fala aqui as regiões e fala algumas coisas. Mas vamos lá para a gente seguir os tópicos da revista, né? Deus dá uma ordem para Moisés se levantar. Aí eu pergunto, será que Moisés estava sentado? Não é a primeira vez, eu fui procurar, mas em alguns textos, Deus fala, levanta-te, põe-te em pé, que eu falarei contigo. O que significa isso? Será que a pessoa, ela estava lá sentada? Porque quando a gente pensa que o povo chegou lá na beira do Rio Jordão, todo se sentou e ficou aguardando o líder, né? E, inclusive, Josué também se senta. Mas não é isso, né? A verdade é que, quando ele fala se levanta, fala da prontidão. Nós vemos isso no trimestre passado, lá em Efésios 6, falando das armas espirituais, e aí fala dos pés calçados com a prontidão, com a preparação do Evangelho. Ou seja, ele quer que a pessoa esteja pronta para fazer aquilo que ele tem para ela. Porque muitas pessoas às vezes acham, eu não estou pronto para isso, para assumir ainda isso. Mas quando Deus chama, Ele sabe e Ele quer que você assuma aquele lugar. Então levanta-te, fica pronto porque eu tenho algo para fazer na sua vida. E aí, bom, outra coisa interessante, significava que o tempo de Deus na vida de Josué havia chegado, levanta-te, né? Então, nós vemos aí, os pregadores gostam muito desses termos, kairos, né, cronos, mas essa palavra kairos, ela significa tempo oportuno, a tradução do grego é tempo oportuno. Nós vemos que, eu vou extrapolar um pouco essa questão do tempo oportuno, ele é chamado de pleroma, tá abusando do grego, né? Chamado de pleroma, mas falando de Jesus lá em Gálatas 4:4, diz assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho.
Sabe o que significa isso? Que o Deus que chamou Josué é o mesmo Deus que estava no controle da história quando Jesus aparece no cenário. Deus tinha preparado toda a nação. Essa história que a plenitude dos tempos não está dizendo de uma coisa coincidente. Deu tudo certo, eram os romanos que estavam no controle, eles prepararam as vias, a língua falada era o grego. Não é isso. É porque existia um Deus que estava no controle da história, tratando com nações, com povos, para que aquela plenitude dos tempos chegasse. Então, quando Deus chama Josué, era o tempo de Deus na vida de Josué. E coisa gloriosa é quando o tempo de Deus chega na nossa vida, né? Isso é maravilhoso para nós. Então, se prepara, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida, né? A coisa boa é viver o tempo de Deus. Isso é maravilhoso nas nossas vidas. Às vezes passamos anos amargando com alguma situação, mas um dia Deus brada na sua vida, né? Veja que Josué, ele era um jovem quando estava no Egito, um escravo. Saiu, foi liberto na condição de servo, agora servo de Moisés, um livre, mas era um servo. Ele saiu, andou pelo deserto, toda aquela caminhada, e agora chegou diante do Jordão, e Deus tem para ele agora um novo tempo. Aquele que foi um servo obediente, agora vai ser um líder, vai estar à frente de um povo. Bom, vamos lá. Outra coisa aí, iniciativa, né? Josué precisava ter iniciativa. Todo líder, ele precisa tomar decisões. E Deus fala para ele, levanta e passa esse Jordão. Porque não é simplesmente eu ser um líder. E agora? Eu sou um líder, e agora? O que eu faço? O líder precisa ter iniciativa. Por quê? Porque os liderados estão aguardando que alguém ordene. Levanta, senta, vai. Não como robô ou como escravo, não é isso. É que as pessoas que são lideradas, as ovelhas, precisam ouvir a voz do pastor. Elas precisam ser comandadas. E alguém precisava assumir essa posição. E quem tinha este perfil era Josué. E Josué, neste chamado, ele desempenha muito bem este papel. Então, queridos, se Josué não tomasse a iniciativa, não obedecesse ao chamado, aquele povo nunca teria tomado posse da terra prometida. Nunca teria entrado. Quando nós vemos o episódio dos espias, eles vão lá, 12 espias, 10 voltam com notícias, viram tudo, todos com os mesmos olhos, mas uns enxergaram de uma forma e outros de outra. Josué e Calebe viram a terra maravilhosa que Deus tinha entregado na mão deles, né? E aí, a visão de 10 espias era que tinha gigantes na terra, né? Mas a visão que Josué e Calebe tinham era o quê? Que a terra estava já entregue na mão deles. Quando nós vemos o texto, nós vemos os povos que estavam naquela terra, diz que eles estavam tremendo de medo daquele povo, porque Deus era com eles. Então, quando Deus chama Josué, ele faz várias promessas. Por quê? Para que ele saiba que Deus era com ele também. Vamos ler de novo o texto aí, ó, em capítulo 1 de Josué. Olha o 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Queridos, isso é uma promessa maravilhosa. Você pode ir, que tem garantia, você vai vencer. Ninguém te susterá diante de ti. Sabe o que é isso? É dizer que você pode ir, que não vai se levantar ninguém que possa com você, porque eu sou contigo. Deus sendo na nossa vida, nós temos garantia de vitória. Nós temos
como vencer todas as adversidades. Olha só, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, isso se aplica totalmente, 100% à igreja. Isso se aplica sem ressalvas à igreja. Ninguém pode se levantar diante da igreja de Jesus, a não ser que a igreja recue. Mas se a igreja manter a posição firme, ninguém se sustém diante dela. Ela foi levantada por Cristo para vencer e para ser vencedora. Isso porque assim Deus vai estar junto com a igreja, nunca vai abandonar nem desamparar. Graças a Deus por isso. Vamos andar mais um pouco. Bom, outra coisa, ele fala para Josué: passa o Jordão você e todo este povo. Um líder precisa ter consciência que aquele povo, no caso do cristão, não é dele, um pastor, alguém que está à frente, que todas as ovelhas são de Jesus. Por mais rebelde, por mais teimosa que elas sejam, todas são do Senhor. Por isso que a ordem é: passa você e todo o povo, não era para ficar ninguém. Nós vamos ler aí, tinham alguns lá, vou falar um nome aqui bem conhecido, Acã. Os irmãos sabem quem era Acã. Então, mas não era para ficar ninguém para trás. Todo o povo deveria tomar posse da terra. Todo o povo, não era para ficar ninguém. A liderança, aquele que é um servo do Senhor, está na posição de líder, não deve fazer acepção de pessoas. É natural em nós mesmos gostarmos mais de um e menos de outro. Isso é natural. Mas durante a minha caminhada eu aprendi uma coisa muito importante. O amor pela esposa, pelos filhos, pelo próximo, não é uma coisa que está em mim. A princípio, numa relação, existe aquela paixão entre o homem e a mulher. Mas o tempo vai passando e se a gente não tomar cuidado, nós somos atacados, a nossa mente é atacada. O inimigo, ele quer destruir e ele começa a colocar uma frieza dentro dos nossos corações. Isso é só você conversar com qualquer casal, depois de algum tempo, você vê algumas coisas acontecendo. Mas aí eu aprendi que nós precisamos amar. E amar não é um sentimento, mas é uma decisão que eu tomo. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso continuar amando a minha esposa. Existe um relacionamento, claro que tem sentimental, uma ligação forte. Mas você vê muitos casais, depois de um tempo, há um esfriamento e aí começa a surgir pensamentos na cabeça, e se a pessoa não tomar cuidado, ela perde a família, perde a esposa, perde os filhos. Então, amar é uma decisão. O líder que está à frente precisa amar os seus liderados, não importa quem seja. Não importa se foi um povo que murmurou, foi alguém que reclamou. Ame. Ame a sua família, ame seus filhos, ame todo, porque é o que Deus quer para a nossa vida, que nós nos amemos uns aos outros. Irmãos, parece que... Mas vamos continuar andando aí. Bom, outra coisa importante. Todo líder novo que eu digo assim, que acaba de assumir um cargo, ele com o afã, aquele desejo de liderar, se ele não tomar cuidado, ele acaba deixando os conselhos do líder de lado e governando como ele quer. E não é bem assim que as coisas funcionam. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, Provérbios 22, 28, diz assim: não remova os marcos antigos.
Muitos jovens, quando assumem um cargo de liderança, ele quer abandonar aqueles preceitos que o líder tinha e quer criar novos preceitos. E aí ele acaba desvirtuando totalmente o propósito. Isso acontece. Nós vemos isso em igrejas que vão surgindo. Assume um novo pastor, ele pega aquele pastor antigo e diz: esquece tudo que aquele homem fez. Nada prestou. Só que ele está esquecendo que ele entrou numa congregação, está cheio de irmãos, está cheio de ovelhas, está cheio de trabalhadores, de gente que foi tratada pelo outro pastor, que estão ali firmes. E aí ele quer desprezar tudo aquilo. Então, Deus, no chamado de Josué, ele fala sempre como foi com Moisés, lembrando e trazendo sempre a memória dele, para que ele não abandonasse. No verso 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele não poderia se esquecer do que já estava posto, a promessa que ele tinha feito, Deus tinha feito a Moisés, agora valia para ele. Ele não poderia se esquecer disso. Ele teria que andar neste caminho, seguindo os passos do líder que estava à frente. Bom, outro ponto, irmãos: obediência e observância. Temos normas e regras que regem a nossa vida cotidiana. A obediência aos preceitos pré-estabelecidos nos levará a ter êxito e sucesso. Essa palavra sucesso, ela vem de sucessor. Porque o sucesso, eu só alcanço ele com a caminhada que eu trilhei. Se eu caminhar erroneamente, eu não vou obter sucesso. Então a pessoa, o líder, precisa estar focado em tudo aquilo que ele aprendeu naquela caminhada, para que ele obtenha sucesso lá na frente. Irmãos, outro ponto a observar, que Deus aconselha que Josué medite na lei de dia e de noite. Nós falamos de regras. Quando eu não obedeço às regras, eu estou fadado a falhar. Quando eu não obedeço às regras, eu sou chamado a atenção por outros. Então eu preciso obedecer às regras. Ele fala a respeito da lei e fala para ele: medita nessa lei de dia e de noite, porque você vai se encher de conhecimento e ela que vai fazer com que você tenha um sucesso, que o seu final seja feliz. Deus, quando entrega para Moisés lá as tábuas da lei, ali estavam preceitos e orientações para que aquele líder tivesse êxito. Olha o verso. Isso, o 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. A lei, irmãos, vai fazer com que nós andemos prudentemente. Nesse livro de Josué que nós estudaremos, nós vamos ver preceitos morais para a nossa vida que vão nos conduzir até o fim, ou seja, até o fim desta vida, mas que nos conduzirá à vida eterna, até a Canaã celestial. Preceitos morais importantes na vida do cristão. Precisamos aprender isso. Este tempo que nós passamos em casa, irmãos, é um tempo de aprendizado para nós. Foi um tempo duro, um tempo difícil, mas um tempo de aprendizado. Longe dos olhos das pessoas. Precisamos manter a nossa conduta moral. Não éramos para ser crentes aqui e outras pessoas em casa. Éramos para nós mantermos a nossa conduta lá todo o tempo. Deus tinha um propósito e ainda tem. E nós precisamos entender esse tempo de Deus na nossa vida. Vamos lá, irmãos. Mais um outro ponto aqui. Saber que foi chamado por Deus. Quando entendemos que nós somos comissionados,
que foi o Senhor que nos chamou, então vai acontecer o que está escrito lá no verso 5. Nós já lemos de novo. Mas olha só, ninguém se susterá diante de ti. Ninguém vai ser barreira para você. Quando você entender que você é um servo do Senhor, que você obedece os preceitos, que você medita naquilo lá dia e noite. Para que meditar dia e noite? Para que você não se esqueça. Quando nós vemos na caminhada, existia lá alguém dizendo assim: medita na lei dia e noite, escreve nos umbrais das portas, na coxa da perna, anda com a palavra, para você não se esquecer dela, para que ela seja uma diretriz para a sua vida, para que você consiga chegar no final. Foi deixado para nós, irmãos, um legado, a escritura toda. Para Josué, tinha lá aqueles preceitos, tinha a lei, mais 600 e tantos preceitos, mas já existia diretrizes para ela. E Deus falou: medita nela, aprenda a lei, para que você não erre, não tropece em nenhum deles. Nós temos a escritura hoje pronta para as nossas vidas, para que a gente seguir regra de fé, quem é o nosso líder, como devemos tratar nossos irmãos, como devemos tratar familiares, filhos, amigos. A Bíblia, irmãos, ela está cheia de conselhos, de diretrizes para o cristão obediente. Aquele cristão que obedecer e seguir esses preceitos, ele vai ter êxito em todos os teus caminhos. Eu estava vendo uma palestra ontem falando a respeito de Jonas. Se Jonas tivesse obedecido ao Senhor, ele não tinha passado por toda aquela tribulação. Por isso que eu falei, amar é decisão. Como alguém poderia, ele dizendo lá, como um judeu poderia amar um alemão que fez aquela atrocidade toda? Como poderia amar? Mas amar, irmãos, é uma decisão. Não importa quem seja, precisamos amar. Porque Deus nos amou. Quando eu penso naquela situação, eu fico horrorizado. Mas os judeus, eles foram tão massacrados por aqueles homens, né? Quando fala a respeito de Jonas ir para Nínive. Nínive era a capital da Assíria, e os assírios eram pessoas extremamente más, ruins. Eles entravam na cidade, tomavam as cidades, destruíam, matavam, esfolavam pessoas vivas. Jonas sabia disso e não queria ir. Mas Deus impele ele a fazer aquilo. Ele precisava amar aquelas pessoas. Deus falou: como é que você pode pensar assim de pessoas que não sabem discernir a esquerda da direita? Não é verdade? Jonas é quem era? Um profeta de Deus. Então, irmãos, agora vamos olhar para a nossa vida. Quem nós éramos para que Deus nos chamasse? Para que Deus nos amasse? Quem nós éramos? Deus decidiu nos amar, mesmo ruim como era. Muita gente pensa, como eu era ruim? Vai lembrando do passado que a gente vai saber como a gente era ruim. Bom, nós estávamos falando do chamado de Deus. Vamos ver o exemplo de Paulo, irmãos. Ele tinha convicção que o próprio Jesus o chamou. Em Gálatas 1:1, irmãos, nós vemos esse chamado de Paulo, ele falando a respeito disso. A convicção estava dentro do coração dele, que Deus tinha chamado ele. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo tinha a convicção que ele havia sido chamado por Deus. Irmãos, isso aqui, para nós, ela precisa falar fortemente ao nosso coração. Você também foi chamado pelo Senhor. Você está aqui porque o Senhor chamou você. Tenha essa convicção dentro do seu coração. Não foi, mas Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, mas Deus o
usou um pastor, usou um pregador, usou um irmão para te chamar também. Saiba disso. Você foi chamado pela vontade de Deus para ser salvo. Deus tinha e ainda tem um propósito na sua vida, para que você seja um líder na presença dEle. Tá certo? Às vezes alguém quer liderar milhões de pessoas, mas seja um líder apenas de uma pessoa, já é o suficiente. Seja um líder da sua família, seja um líder dos seus filhos, seja um líder daqueles que trabalham com você. Exercita aquilo que você aprendeu com o Senhor, naquilo que você tem meditado dia e noite, não é? Então, queridos, outra coisa importante, no chamado, Deus fala para Josué 3 vezes, esforça-te. Esta palavra, irmãos, é muito importante para nós. O chamado é de Deus, Ele vai na frente, garante a presença, garantiu as bênçãos, garantiu a vitória, Ele entregou tudo para Josué. Mas Josué precisava se esforçar, porque durante a caminhada não seria fácil. Por mais que ele teria a presença de Deus, ele teria a garantia das vitórias, o povo era com ele. Quando ele assume a liderança, Deus colocou no coração do povo aceitar ele como líder, porque ainda tem que acontecer isso, as pessoas têm que aceitar você como líder. Então Deus tinha feito já isso, já estava tudo certo, mas ele precisava se esforçar. Então, queridos, o chamado de um líder parece uma coisa simples, mas ela envolve uma gama de coisas para fazer com que esse líder chegue ao final, não só ele, mas todo o povo com ele tenha êxito, e passasse aquele Jordão e tomasse posse da terra. Queridos, isso é o que Deus tem para mim e para você, né? Outra coisa importante, viva as promessas de Deus, irmãos. Viva. Deus fez promessa para você, viva elas. Às vezes nós temos promessa na nossa vida e acabamos não vivendo elas. Então viva o que Deus tem para você. Deus chamou você para uma liderança e fez promessas na sua vida. A primeira promessa, por mais que alguém nunca ouviu alguém entregando uma revelação, mas eu vou dizer uma promessa que tem para as suas vidas: vida eterna. Jesus garantiu para vocês vida eterna. Para eles era a Canaã terrestre, para nós é a Canaã celestial, vida eterna. Deus tem isso para mim e para você. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe nosso irmão Evandro por essa boa explanação, apesar do tempo bastante resumido, mas louvamos ao Senhor por esta excelente explanação da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos, a boa parte, não tem a revista física, em que pese a revista digital ter sido distribuída para os irmãos, mas os irmãos que aqui estão puderam abrir a palavra de Deus, né, perceberam que se trata da chamada de Josué, logo após a morte de Moisés. E aqui eu queria abrir o espaço para os irmãos, se algum irmão quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o tema. Sei que os irmãos aí que chegaram mais cedo estão mais atentos, né? Eu queria saber se alguns irmãos tiverem uma pergunta, por favor, disponha, que nós iremos ainda passar para o nosso irmão Evandro. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Não, os irmãos ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Por favor. Não vai dar um microfone aqui. É só para os irmãos que estão em casa poder ouvir, tá bom? Irmão Evandro, quando falou de Moisés como líder, né? Até chegar à terra de Canaã. Depois dela conquistada, depois que entrar naquele lugar, ele continua sendo líder da mesma forma de conduzir antes de entrar? Peraí, não entendi. Você está falando de Moisés? Josué. De Josué? Se ele continuou sendo líder? Isso. Irmãos, da mesma forma. Veja bem. Ele está fazendo a pergunta se Josué, depois que entrou na terra, continuou sendo um líder. Quando Moisés, antes de entrar na terra, quando ele chega na beira
do Rio Jordão, ele recita toda a lei para aquele povo, tá certo? E aí ali ele começa a dividir a terra, como Deus já tinha ordenado. Então, Josué, quando assume isso, ele atravessa o povo Rio Jordão. E agora ele, como líder, tinha que conquistar cada pedacinho de terra. Por isso que estava lá esforça-te, porque ainda tinha muito trabalho. Ele atravessou o Rio Jordão com aquele povo, e não era simplesmente, ali é teu, José, e ele chegava lá e se apossava da terra. Não, tinha uma batalha, tinha um povo que estava lá, e aquele povo precisava ser desapossado, para que aquela tribo tomasse ali aquela porção da terra. Então, por isso que Deus falou, cada lugar que você colocar a planta do teu pé, eu vou entregar. Irmãos, esse é para a gente não confundir isso daí, perfeito? Não é para a gente pisar lá, não. A terra era prometida por Deus. Se Josué não pisasse todo o canto da terra prometida, eles não tomariam posse. Então Josué, enquanto toda aquela terra não foi alcançada, ele não deixou de ser líder daquela nação. Perfeito? Obrigado. Mais alguma dúvida? A pergunta do nosso irmão Lucas, naturalmente há alguns questionamentos se Josué teve uma liderança, diríamos, exemplar, já que a sua geração acabou depois desviando, né? Mas nós iremos estudar durante todo o trimestre que a geração de Josué, ela foi muito fiel. A geração que se levanta após Josué é que vai ter problema. Mas durante o trimestre a gente vai ter a oportunidade de fazer uma leitura, né, uma análise mais preciosa, né, mais criteriosa, melhor falando, desse tema tão importante. Seria bom que todos os irmãos que acompanhasse, mesmo os irmãos que não puderem estar frequentando presencialmente, acompanhe de casa, adquire sua revista, leia, é muito importante esta lição, tá bom? Nós temos só um minutinho, algum irmão queria fazer outra pergunta? Tá aqui nosso irmão, por favor, rapidinho, só mais essa, estaremos já finalizando e passando o trabalho para o pastor da igreja. Nós temos a Santa Ceia logo mais. Nosso irmão, como não, nosso irmão, por favor? Pai do Senhor, Amém. Valdeir, meu nome. Posso tirar a máscara? Pode tirar. Meu nome é Valdeir, Pai do Senhor, Mistério Ipiranga. Só uma pergunta, só para esclarecer uma palavra que foi dita. O senhor falou a palavra sucesso. Sucesso vem do sucessor, vem da trajetória. Queria fazer uma pergunta. Josué, ele deixou o sucessor? Muito bem. Veja bem, queridos, isso é uma coisa muito importante da gente entender durante a caminhada de qualquer líder, né? Um professor que não treina alguém para substituir ele, a geração seguinte ela pode sofrer com isso. Ele perguntando para a gente se Josué deixou um sucessor, como diz o outro, né? Eu fico meio na dúvida a respeito se houve alguém para suceder Josué. Depois, a história, depois de Josué, nós entramos no livro de Juízes, né? Então, você vê que Moisés, ele tinha, durante a caminhada dele, alguns que andavam junto com ele. Mas quem levantou um sucessor para Josué foi o Senhor. Da mesma forma como os juízes foram levantados por Deus para julgar aquela nação, né? Então, Moisés, no caso, ele não tinha Josué como um pupilo, como um aprendiz. Ele tinha alguns servos que caminhavam junto com ele. Mas quem levanta Josué para ser um sucessor era Deus, porque era Deus quem conhecia as qualidades de alguém que poderia suceder ele naquela empreitada. Depois, nós vemos aí então, no caso dos juízes, que é o que sucede aí depois da história de Josué, são homens
ou mulheres que foram levantadas por Deus, né? Na trajetória de hoje é importante que o líder faça o discípulo para que o discípulo dê continuidade àquilo. Mas se ele não fizer, Deus tem sempre alguém para colocar no lugar. Então, no caso lá de Josué, como foi com Moisés, quem levanta o sucessor é o Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Que os irmãos continuem abençoando a todos aqui presentes. O Senhor continue abençoando a sua igreja. Nós não temos mais tempo para continuar aqui ouvindo os irmãos, né? Colocar esse questionamento. Mas aguardamos, irmãos, no próximo encontro. Próximo domingo estaremos estudando a palavra de Deus, dando prosseguimento nessa leitura do livro de Josué. Por certo, será uma oportunidade de muito aprendizado. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Me parece que não tem nenhum questionamento. Nós iremos encerrar nesta hora orando mais uma vez. Convidamos os irmãos para ficar de pé e assim orarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe nosso irmão Evandro Castro pela disponibilidade em estar ministrando aqui nesta manhã. Nós queremos convidar aqui, não vamos orar, né, para aproveitar o tempo. Oremos. Eterno Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te adoramos, agradecidos, ó Pai, por aqui estarmos na tua casa nesta manhã. Te louvamos por este dia, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta manhã, Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, que abençoe aos teus filhos que aqui se fizeram presente, aos demais que estão em casa, Senhor, também alcança suas vidas com o teu poder. Dá graça, Senhor, em tudo aos teus filhos, Senhor. Ajuda, Senhor, aos teus servos, Senhor, nos concedendo a tua consolação. Pai Santo, fortalece o teu povo, livrando do mal, dando graça, dando alegria, Senhor, no dia a dia, e que a tua igreja seja fortalecida pela tua graça. Pai bendito, nós oramos a ti, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade. Continua conosco, Senhor, na sequência desse trabalho, onde estaremos, Senhor, celebrando a tua gloriosa Santa Ceia. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e rendemos-te graça, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.